E o assunto que entra em pauta agora, que a gente está de volta para esse último bloco do Redação, é uma campanha realizada pela ONG Teto. Os anúncios mostram imagens de moradores de comunidades malvinas em São Paulo, da comunidade Malvinas em São Paulo, com manchetes sobre o cotidiano de celebridades. O objetivo dessa campanha é mostrar como essas notícias fúteis dominam o noticiário, enquanto falta espaço, por exemplo, para falar sobre pessoas em situação de risco e de extrema pobreza. Eu só faço uma ressalva aqui, porque não são notícias que dominam o noticiário, são notícias que dominam o noticiário sobre celebridades, especificamente isso. São aquelas notícias... Mas são notícias muito lidas. São aquelas notícias bem inúteis mesmo. Por exemplo, isso é muito comum, eu não vou citar os nomes aqui de sites onde eu já vi. E nem de revistas. Nem de revistas. Mas assim, a atriz fulana de tal sai da academia. Tem um atriz fulana de tal foi vista atravessando a rua de Copacabana. Só que vocês estão falando aí... Deixa eu colocar um negócio que você falou, eu lembrei de um negócio muito engraçado. Tem um site de humor que sempre brinca com esse tipo de situação, e aí ele pega umas manchetes assim, eu lembro de um, era tipo assim, eu não lembro o nome do cantor, mas era cantor fulano de tal estaciona o carro no Leblon. Aí embaixo eles colocaram assim, tipo, e depois você não sabe por que o PIB do Brasil não cresce mais do que 0,5%. Tipo, porque a galera tá lendo isso ao invés de se preocupar com o que importa e assim, mesmo, vocês estão né? colocando coisas que são, de fato, completamente inúteis. Agora, existem coisas que são noticiadas por esse tipo de imprensa que acabam causando uma deterioração do cérebro, da imagem que a pessoa tem do mundo. Por exemplo, há um tempo aí, tinha uma... Como chama aquela atriz que fez Tieta? É Beth Faria? Beth Faria. Não, Beth Faria acho que é outra. Vocês sabem da Tieta, né? Sim. Da novela da Globo lá. Aí o que acontece? Pegaram... Já ouvi dizer, porque é muito velho isso aí, Wagner. Pegaram a Tieta, que não era mais, né, Tieta, muitos anos depois, e ela foi pra praia usar biquíni. E coitada, não tem mais o mesmo corpo de quando era Tieta. E aí, vejam, está de biquíni na praia. Que coisa... Gente, a pessoa está na terceira idade. Aí ela foi até a praia, está usando trajes de banho e ela é criticada porque ela já não tem mais o mesmo corpo quando ela tinha 30 anos e fez uma novela. Mas a pergunta principal é... Eu vou usar uma frase E eu de... com isso, eu ia falar. Eu vou usar a frase de criança que a gente usa. E o Kiko, entendeu? O que eu tenho a ver com isso, entendeu? Exatamente. Não seu marido, Kiko, Só que assim, outro Kiko. e o que eu tenho a ver com isso? Ok, mas sucesso editorial, né? De vendas. A produção do nosso programa trouxe alguns dados dos portais de internet, as mais lidas. Então, por exemplo, as mais lidas, acho que, se não me engano, isso aqui é de hoje ou de ontem. Tá assim... Do UOL. Número 1, morre o cantor sertanejo Cristiano Araújo. 2, com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues, uma atriz, está internada em São Paulo. 3, Rio tem segundo o povo mais atraente do mundo, dizem americanos, uma pesquisa. 4, humor. Público se choca ao saber que Xuxa 52 envelhece. Lógico, é humor, né? E 5, Rafinha Bastos terá que pagar 150 mil para a Vanessa. Ou seja, das 5 mais lidas, 4 tem a ver com o mundo de celebridades, entendeu? De um portal inteiro, Mas deixa eu perguntar, qual o problema que não é? está com a mídia ou está com o povo? Eita, Essa pergunta é muito complicada. Mas eu acho que tem os dois. Porque, sim, Tem os ok, dois, porque mas se eu a não gente oferecer, oferece... se eu não oferecer, não vai, ninguém vai ok. Mas se também não ok. existe Mas- demanda, ninguém vai oferecer. Mas existe Porque assim, conteúdo. existe Muito conteúdo, de mas por que ele notícia. não leu o Mas a outro? pessoa prefere ver a Exato, então futilidade. assim, existe um grande religioso, não vou citar aqui o nome dele, um líder religioso que diz, eu ofereço, o povo quer coisa ruim, eu ofereço coisa ruim, porque as outras também não dão tão ibope, mas eu tento oferecer outras coisas. Agora, a gente não pode nivelar por baixo. Nós somos formadores de opinião, por exemplo, a Novo Tempo não vai ficar oferecendo coisas desse tipo para agradar o público, para agradar a Muito bem massa, a colocado. opinião pública. Não. A gente está aqui também para educar e esse é o nosso papel. Agora, dá audiência ou não dá audiência e tal, pô, a gente tem que oferecer um conteúdo de fato que vai agregar. Sabe qual Agora, que o que vende é isso o aí. ponto é que assim, o ser humano, de uma maneira geral, gosta de fofoca. Gosta de saber da vida Inerente alheia. do ser humano. Né? Como é que é? É inerente, Então, o que acontece? Tudo isso aqui que a gente está falando aqui da vida das celebridades é fofoca, entendeu? É a vida do outro e tudo mais. Então, então isso explica por que as pessoas gostam de ver isso. Agora, por um outro lado, é o que você estava comentando. Por que as pessoas colocam isso? Por que os portais de notícia? Por que tem revista vendendo isso? Porque dá lucro. Então, como tem muita gente que gosta disso, dá lucro, a pessoa não está nem aí se eu estou oferecendo conteúdo de qualidade ou não. Eu quero ganhar dinheiro, meu filho, entendeu? Então, eu vou te dar
porcaria que seja, porque você vai consumir, porque eu sei que você gosta, e aí eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico e vou andar de iate em Angra dos Reis, entendeu? Agora, Voltando sabe a um falar- Na ponto? Ilha de Caras. Só falar uma coisinha. Eu sou um apaixonado por comunicação, sou apaixonado por mídia, mas a gente, muitas vezes, a mídia presta um desserviço para a sociedade. Olha só, Com certeza. a gente tinha, até um tempo, uma condição de leitura, uma condição de criação de imagens mentais muito mais fáceis. Aí surgiu a televisão. O que ela fez com a gente? Você não precisa mais nada. Você não precisa pensar, porque você está recebendo o material completo aí. Você está vendo, ouvindo e tudo. Você não precisa imaginar nada. Aí, agora, a gente tem internet, que em 140 caracteres você fala o seu texto. Se tiver um texto desse tamanho no Facebook, você já não quer ler. Aí você tem esse tipo de conteúdo que é super fácil de consumir. É um conteúdo que você precisa pensar para consumir? Não. E tem Só bastante foto. aceitar. E tem bastante E tem foto. bastante foto. Mas você lê, beleza. Tal fulano casou com cicrano, separou de Beltrano, tem um filho com outro lá. Beleza. Você não tem que pensar. Agora, questões importantes da sociedade, aquilo que vai formar a nossa identidade, como a gente estava conversando no outro bloco, antes de eu dar a minha opinião fajuta, sem nenhum conteúdo, eu não tenho qualquer bagagem. Por quê? Eu não leio, eu não me informo, eu não exercito o meu cérebro. Eu fico consumindo esse tipo de conteúdo que não me leva a nada. Depois a gente fica falando de liberdade de expressão. E liberdade de expressão nada mais é do que um argumento com conteúdo. Porque senão não é nenhum argumento. Você não está se expressando. E ouvindo você falar aí, Wagner, pensei, será que de repente as pessoas não vão ler esse tipo de conteúdo para fugir justamente dessas notícias Da de realidade? da realidade, de crime, de violência, de injustiça, de inflação, e de repente vai se fantasiar com a vida dos artistas, né? Viver aquela... Uma vida não vivida. Por exemplo, por que a telenovela faz tanto sucesso? Porque existem lá pessoas ricas, bem-sucedidas, existe tudo que eu quero fazer, mas não tenho coragem. Ou não tem dinheiro, né? Ou não tem. Às vezes não tenho Principalmente coragem, dinheiro, né? às vezes não tenho dinheiro, mas aí é uma situação, uma relação completamente projetiva, né? Eu não aconteci, eu estou sentado no sofá da minha casa, depois de um dia maçante, um dia onde eu não consegui produzir nada, mas eu estou vendo alguém ali na tela que faz muito sucesso. E eu me realizo na realização dele. Então, é um processo muito complexo que a gente vai vivendo e não vai chegando a lugar nenhum. E deixa eu só falar aqui Pode rapidinho, voltando à ONG, quando você começou a falar, a ONG Internacional Teto, né? Teto. Esse é o nome. Eles colocaram um argumento que eu achei assim bem ponderante. Disseram assim, ó, o problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser. E no caso deles, alegando aí sobre a pobreza extrema no Brasil e enfim no mundo. E realmente, né, se a gente parar para pensar, não é o que virou notícia, mas é o que deixou de ser, porque... Como é que você vai fazer? né? Mudar esse mundo todo de informação e tudo, mas se de repente alguém começa a fazer trabalhos como essa ONG, por exemplo, de chamar a atenção, eles fizeram um ensaio fotográfico, não foi, Leitinho? Foi com pessoas Com de favelas segurando assim. Então, por exemplo, é uma pessoa pobre com o filho ao lado, assim, com uma cara de quem não comeu. A gente mostrou essas imagens aqui, né? Exatamente. E aí, é que o pessoal da rádio não viu as imagens, né? Mas aí, de repente, tá como se fosse um papelãozinho. Cartaz de papelão. Tá escrito assim, artista famoso estaciona o seu carro. Mas ela tá toda Mas mal E ela a vestida. pessoa tá toda mal e tal. vestida, com fome. Então, tá questionando isso. Tipo, por que você não tá falando da pessoa que tá passando fome, dessas mazelas, e tentar, por meio de notícias, ajudar essas pessoas, ao invés de ficar falando do fulano de tal que saiu com a namorada para tomar sol na praia de Copacabana? Isso, uma é por vez isso que que a eu gente- acho que a Bianca disse foi muito interessante, desse papel da educação por parte da mídia, e a gente coloca aqui também como Novo Tempo, que é o papel, né? Não é querendo fazer aqui nenhuma Não, só assistam apologia, Novo Tempo, gente. mas é verdade, a gente não está preocupado com a audiência, a gente quer passar um conteúdo de qualidade, a gente quer falar sobre educação para mudar, para que as pessoas tenham qualidade de vida, para que a família seja unida, para que os relacionamentos funcionem, Pra para que você formar tenha bons boa saúde. cidadãos. Exato. Isso, então eu acho assim, ok, tem essa sessão, tem essa editoria, mas se todo mundo começasse também, de repente, a mostrar um lado, porque existe, né, gente, projetos, inclusive até de próprios artistas, com ONGs e tudo, existe muito aí pelo Brasil. E se você começa a incentivar isso na mídia, nas redes sociais, as pessoas também começam a ter esse sentimento. Antes, a gente estava falando sobre ódio. E esse ódio também, eu vejo que ele vai sendo gerado pelas redes sociais, principalmente. A mídia acaba, né, fazendo essa coisa toda sobre violência também. Então, quando acontece de um caso ser divulgado para o benefício,
querendo ou não, isso começa também a gerar esse sentimento nas Mas pessoas, de eu serem posso pessoas dizer mais uma envolvidas coisa? com a causa eu social. acho que pode soar muito pessimista da minha parte, Você não mas eu acho acredita? que nunca vai mudar. Eu também acho que não. Não, eu acredito que deveria ser feita alguma coisa, mas eu acho que isso nunca vai mudar. E sabe por quê? Assim, a sociedade como um todo, né, você assim diz. como é inerente do ser humano gostar de fofoca, saber da vida alheia, é inerente do ser humano a ganância. Então, o que acontece? Enquanto tiver alguém querendo ganhar dinheiro sem se preocupar com o conteúdo que está sendo oferecido, isso vai continuar. Porque, beleza, vamos supor, todas as revistas que fazem esse tipo de informação, sites, param de falar sobre isso. Alguém vai falar assim, cara, pararam de fazer isso. Tem um espaço aí que o pessoal Que dá costuma... pra cobrar. Não, dá pra cobrar, eu dá pra ganhar concordo, dinheiro. Leite. E aí vai Isso, voltar exatamente. alguém. Eu todo mundo concordo. vai A parar. discussão A é questão- longa, a gente está encerrando Ah, já, não! Suzane. Agora eu vou ter que falar não para você. Vou ter que falar não. Me Mas contou olha, naquela quando a pobreza, por exemplo, é pautada maldade em programas do de televisão, também é pautada porque se tem um mercado para consumir. Por exemplo, sei lá, De Volta para a Minha Cidade. Hélio. A família pobre que quer voltar. Ou então, alguém que perdeu a casa e precisa ter a casa reformada. A gente tem que acabar o programa, Suzane. Tudo na Exato. mídia tem alguma coisa querendo Realmente, lucrar. mudar o Ó, mundo. 10 segundos. Mudar o 9, mundo, não vamos mudar 8, ele num todo, mas eu 7, acredito que a gente pode 6, mudar a nossa comunidade, a gente pode certeza. influenciar. Isso é política, tá? 3, Isso é política. 2, Exatamente, a gente pode mudar um pouco. Muito bem. isso é A gente política, encerra por Suzy. aqui. Obrigado, viu, Bianca Oliveira, pela Obrigada a sua vocês participação. pela discussão. Espero voltar mais vezes para Foi ótimo, polemizar obrigado várias mesmo. coisas, Foi discutir ótimo. várias coisas interessantes e úteis. Tá certo. Bianca Oliveira junto com o Tiago Ramos Chapolin, segunda e quarta-feira, Segunda e depois do quarta-feira. Jornal do Novo Tempo, no Conexão Conexão Jovem. Jovem. Muito obrigado, Wagner, Suzane. Desculpa, semana que vem eu deixo você falar. Leite, até mais. E você que acompanhou a gente pela rádio, pela TV, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.